Olá amigos! Uma estação de energia das marés é uma unidade de produção de eletricidade. Ela usa uma fonte de energia renovável que não é outra senão as marés. Mas a energia das marés é o futuro do amanhã? A captação de energia renovável devido à maré da costa existe há milênios. Na costa oeste da França, muitos moinhos de vento-maré foram construídos na Idade Média, mas foi só no início dos anos de 1960 que a primeira usina de energia das marés do mundo foi construída, em Reims, na Bretanha. E graças a um programa industrial proativo que este projeto conseguiu decolar. Desde então, produziu mais de 500 gigawatts por ano. Isso representa 0,1% da produção de eletricidade francesa. Também contribuiu para a abertura energética desta região considerada reclusa. Posteriormente, outros projetos foram lançados em diferentes países, como Rússia, China ou Canadá. Desde o início dos anos 2000, 2 usinas de energia das marés foram construídas na Coreia do Sul e no Reino Unido. Mas quais são as maiores usinas de energia das marés na Europa hoje? Voltemos para a usina de energia das marés de Reims. Fica perto de Saint-Malo, a principal fonte de eletricidade da Bretanha. Esta usina é, portanto, a primeira do mundo capaz de produzir eletricidade em larga escala. Entre 1967 e 2011, foi também considerada a mais potente central das marés. Foi no início da década de 1950 que este projeto começou a germinar. A França queria se tornar mais independente da produção de eletricidade. A Bretanha é uma região da França que mais sofre com a falta de eletricidade. Muitos estudos então foram realizados a fim de encontrar uma solução. Vários projetos de usinas de energia das marés foram propostos. Um dos projetos poderia produzir o equivalente a vários reatores nucleares em termos de potência. Estamos falando de 12 gigawatts. Deveria circundar a baía do Monte Saint-Michel, em uma distância de 75 quilômetros. Para começar, a fábrica Reims deveria ser um protótipo experimental. O objetivo era estudar o comportamento desta tecnologia inovadora. Depois, foi uma questão de construir esses outros grandes projetos. Infelizmente, esses projetos nunca viram realmente a luz do dia, principalmente por causa da inserção na paisagem. Além disso, as questões ambientais não tinham a mesma importância na época, então as coisas eram bem diferentes. O projeto, portanto, parou na construção da fábrica de Reims. Esta usina de energia das marés deu origem a muitos outros projetos em todo o mundo. No entanto, nenhuma outra fábrica desta categoria verá a luz do dia na França. Mas por quê? Na realidade, deve-se sobretudo a um problema de integração na paisagem. Uma usina de energia das marés tem alta eficiência, alta confiabilidade e um custo particularmente amortizado. Só que é muito complicado construir uma barragem em um estuário ou uma baía. E é óbvio que os habitantes locais não gostam de distorcer seu ambiente de alguma forma. Falamos sobre o efeito NIMBY, ou não no meu quintal. Além disso, pode também perturbar as diversas atividades marinhas, sejam elas profissionais ou não. Certamente a energia das marés não parece ter um futuro real. De fato, não está presente nos objetivos estabelecidos pelo desenvolvimento da energia marinha renovável francesa. No entanto, a fábrica de Reims produz 17% da produção total de energia da Bretanha. Mas não seria a hora de atualizar essa produção de energia? Existem muitos países com capacidade para hospedar usina de energia das marés. Para começar, vamos falar sobre a França. Ela tem um potencial natural muito importante. No entanto, não é na França que os projetos de energia das marés estão florescendo. É na Coreia do Sul e no Reino Unido que isso é considerado significativamente. A usina de maré sul-coreana Chiwa foi inaugurada em 2012. Tem uma potência equivalente à usina francesa. Além disso, uma estação de energia das marés ainda maior está sendo construída em Incheon. E na Baía de Garoin, outro projeto também está sendo estudado. No que diz respeito ao Reino Unido, vários estudos estão sendo viabilizados. No entanto, este tipo de projeto não parece pronto para ver a luz do dia. Em março de 2015, o governo britânico anunciou sua intenção de construir uma lagoa artificial. O objetivo é instalar uma estação de energia das marés em Swansea Bay. A Rússia também está em fase de estudo. Muitos outros países têm amplitudes das marés, bem como condições ambientais apropriadas. Eles poderiam, portanto, desenvolver projetos de marés no médio prazo. Por exemplo, a Argentina, Austrália, Canadá, China e Índia. Desde 2015, uma das maiores usinas de energia das marés da Europa está em construção a poucos quilômetros da costa escocesa. Abrange uma área de cerca de 3,5 km².
O local foi escolhido com cuidado, entre a ilha de Stroma e as costas limítrofes do país, no Mar do Norte, que deságua no Oceano Atlântico. As correntes subaquáticas são, portanto, muito fortes ali, porque são acentuadas pela estreiteza da passagem. Este projeto, chamado Meigen, é realizado pela empresa australiana Atlantis Resource. A usina inclui 269 turbinas, enquanto as turbinas de maré têm uma potência total de 398 megawatts. Abasteceriam, portanto, 175 mil casas escocesas. Essa usina escocesa usa turbinas subaquáticas, ao contrário da usina francesa, que usa a energia das marés. A técnica da fábrica escocesa consiste em instalar enormes turbinas no fundo do mar, cada uma pesando 1.500 toneladas e muito mais baixas do que as turbinas eólicas terrestres. Elas têm apenas 25 metros de altura. Suas lâminas são impulsionadas pela corrente da maré. Além disso, cabos elétricos submarinos as conectam à costa. É óbvio que a energia das marés tem muitas vantagens. Primeiro, é muito mais previsível do que a energia eólica ou solar. As marés ocorrem 4 vezes ao dia, faça chuva ou faça sol. Por outro lado, a presença do sol ou do vento não é regular. Além disso, turbinas subaquáticas não alteram o cenário. A poluição sonora também não existe. Essa usina de energia das marés escocesa demonstra um avanço tecnológico real. Isso comprova a possibilidade de reduzir a produção de combustíveis fósseis em favor de energias renováveis. É essencial que as áreas geográficas sejam adequadas para esta produção de energia. A amplitude das marés deve, portanto, ser forte. Lembrando que o fenômeno das marés é induzido pelo efeito gravitacional da Lua e do Sol no oceano. Na realidade, o princípio de uma usina de energia das marés é baseado na energia potencial. A amplitude das marés é, portanto, usada para produzir eletricidade. O objetivo é aproveitar a diferença de altura entre duas bacias separadas por uma barragem. O ritmo semidiurno do fenômeno das marés vem da rotação da Terra sobre si mesma. Já as alternâncias entre as marés alta e baixa decorrem das posições relativas da Lua e do Sol durante o mês lunar. A Lua tem um maior efeito sobre as marés da Terra, pois está mais perto da Terra do que do Sol. Esses movimentos astrais podem ser calculados ao longo de milhares de anos. Assim, a previsão das marés pode ser feita a longo prazo. Uma estação de energia das marés pode produzir eletricidade por 100 anos. Esta produção é tão previsível quanto consistente. Além disso, seu baixo custo de energia é uma grande vantagem. É verdade que o funcionamento das centrais das marés parece conclusivo em todos os planos. No entanto, os potenciais impactos ambientais permanecem dissuasivos, em parte porque pouquíssimos projetos deste tipo surgiram nos últimos 10 anos. Na realidade, a poluição vem principalmente das águas dos rios diluídas no oceano, e este é um problema recorrente. No entanto, isso não vem das próprias usinas de energia das marés, mas da qualidade da água em geral. Finalmente, a energia das marés é muito pouco explorada. Seu potencial global é estimado em cerca de 380 terawatts por ano. Estamos falando de 1,5% a 2% da produção anual global de eletricidade. Então, qual é o futuro da energia das marés? Por enquanto, ainda é muito vago. Os constrangimentos necessários ao bom funcionamento da coisa são ainda muito grandes. No entanto, é um sistema particularmente inovador. Mas a eletricidade de amanhã é a maré? Obviamente, essa é uma opção a considerar. Se você gostou do nosso tema, não hesite em dar um joinha. Para assistir outros vídeos, lembre-se de se inscrever no canal. E se desejar, pode deixar um comentário. Isso será muito útil no desenvolvimento de novos projetos. Acima de tudo, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das novidades. Até breve no ATEC PT!